Salmo 16, verso 11, e depois nós vamos lá para Abacuque. Abacuque está antes de Naum, depois de Naum e antes de Sofonias. Abacuque 3, 17 e 19. Então vamos lá, Salmo 16, 11. E depois Abacuque 3, 17 a 19. Eu sei que Abacuque é mais difícil um pouquinho, né? Todos acharam? Salmo 16, 11 fala assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetualmente. Lendo de novo, meus irmãos: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. E agora lá em Abacuque 3, versos 17 a 19, fala assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. Amém? Vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo, louvamos o Senhor. Nós somos gratos porque todas as coisas o Senhor tem nos dado. Nós te louvamos porque podemos observar os teus cuidados para conosco. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a nós, sustentado ao teu povo, sustentado a nossa família. Obrigado pelos teus cuidados. Obrigado porque o Senhor tem cuidado desta igreja. Obrigado porque nada é maior do que o Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Deus soberano e que tem todas as coisas nas tuas mãos. E obrigado pela tua palavra lida e que ela possa, ó Deus, falar ao coração do teu povo. Porque a tua palavra é viva, é santa. E é ela que fala ao coração de cada um de nós. É em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esses dois textos, apesar de estarem em circunstâncias um pouco diferentes, né? Eles falam de algo curioso. Falam sobre alegria. Olha que interessante o Salmo 16. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. E aí lá em Abacuque ele fala: olha Deus, pode estar acontecendo o que for. Pode ser que eu vá ali colher, não tenha nada para colher, que não tenha gado, ou traduzindo para o nosso linguajar, que não tenha comida no meu armário. Mas, mesmo assim, eu me alegro no Senhor. Meus irmãos, nós estamos nos alegrando no Senhor. Nós cantamos aqui que Ele é maravilhoso, que Ele é lindo, que viemos aqui adorá-lo. Olha, isso saiu do nosso íntimo. Deus, o Senhor é lindo. Essa música, sabe, ela mexe muito comigo, ela faz até arrepiar, porque é profunda. E esses dois textos que nós lemos, fala de um relacionamento, de uma alegria com Deus, e que talvez muitas vezes nós como cristãos tenhamos perdido. Será que eu e você, ao lembrarmos de Deus, a pensarmos em Deus, a lermos a palavra de Deus, a mergulharmos nas coisas de Deus, nós temos essa alegria transbordando nos nossos corações? Será que depois de 5, 10, 15, 20 anos de cristãos, essa alegria, esse amor primeiro, de quando nós nos convertemos ao Senhor, fomos convertidos a Ele, essa alegria ainda está exalando no seu coração? Será que
esse dizer para Deus, todavia eu me alegro no Deus da minha salvação, será que ela ainda é real na sua vida? Ou será que tantas outras coisas têm tirado a sua atenção de quem é lindo, maravilhoso? Não é o Mateus, é Cristo, né? Será que a gente está voltado para esse maravilhoso Deus? Será que os nossos olhos e o nosso coração está exultando nesse Deus que o salmista escreveu, nesse Deus que o profeta colocou aqui? Eu, todavia, me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Como está o seu relacionamento com Deus? Sabe uma das primeiras coisas que a gente começa a perceber quando um casal não vai bem? É quando eles estão afastados. O relacionamento não está legal. Tem alguma coisa ali no meio que não deixa as engrenagens rodarem suavemente. Tem atrito, tem discussão, tem cara virada, qualquer coisinha é motivo para raiva. Mas quando o relacionamento está bem lubrificado, sadio, o prazer que você tem não é estar junto com o seu cônjuge. O prazer que você tem não é estar em família. E é por isso que eu trouxe esse tema, né? Porque muitas vezes eu não quero estar na presença de Deus, ou eu não consigo exultar esta alegria no meu coração diante de Deus, porque eu estou afastado, porque o meu relacionamento com Deus não vai bem. Meus irmãos, Deus não tem um filho predileto. Ele ama todos nós, salvos e eleitos, escolhidos por Ele antes da fundação do mundo, da mesma forma. Não tem um filho predileto como era lá, né, Jacó, que amava mais fulano ou ciclano. Ele nos ama por igual. Isso a gente tem que ter muita clareza na nossa mente. Muitas vezes a gente fica assim, Deus não me ama tanto não, né? Mas Deus nos ama por igual. Ele nos fez, cada um deste jeito. E nos ama do jeito que Ele nos fez. Com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, com ou mais, né, com mais cabelo ou menos cabelo, mais alto, mais baixo. Ele nos fez assim. Por que, muitas vezes, nós cantamos essa música lindíssima aqui, mas o nosso relacionamento está tão distante de Deus? Meus irmãos, lá em Hebreus 4,16 fala que nós temos liberdade de nos aproximarmos de Deus, de nos aproximar do seu trono com graça e com confiança. Mas por que a gente faz o caminho contrário, de não nos aproximarmos deste trono maravilhoso que nós cantamos aqui, que quem está sentado lá é lindo e maravilhoso? Meus irmãos, sabia que lá em Apocalipse 3,20 fala assim, olha, eis que estou à porta e bato. Se você abrir sua porta, eu vou entrar e vou ceiar com você e você comigo. Muita gente fala, né, ou acha que esse é um texto evangelístico, mas é Deus falando para a igreja. Eu estou à porta e bato, se você abrir eu vou entrar e vou ceiar com você e você comigo. Meus irmãos, eu não chamo quem é da minha intimidade para jantar ou almoçar na minha casa. Ou eu não chamo quem não é da minha intimidade para tomar um café comigo. Só janta na minha casa, só almoça na minha casa, só toma café na minha casa quem é íntimo, quem é chegado, quem é amigo, quem se relaciona comigo. E aqui é Deus falando para o povo dele, se você abrir a porta, eu vou entrar, eu vou relacionar com você. Então por que será que a gente canta, mas o nosso relacionamento está tão vazio diante de Deus? Nosso relacionamento está tão fraco diante desse Deus lindo que nós cantamos. Nós sabemos que nós temos lutas, e essas lutas principalmente é contra potestades, principados, está lá em Efésios.
E o diabo, ele arma coisas muito sutis para nos derrubar, para que não tenhamos esse relacionamento com Deus. Eu queria hoje, sermos de uma forma sucinta, mas falar de 5 inimigos do nosso relacionamento com Deus. 5. O primeiro deles, falta de paixão. Você é apaixonado por Cristo? Você ainda continua sendo apaixonado por Cristo? Vamos lembrar aqueles que namoram, aqueles que já que estão casados. Lembra do início do seu namoro? Você era apaixonado pela pessoa. O que você queria? Falar com a pessoa toda hora? Estar do lado da pessoa toda hora? Agora com essa tecnologia, curtir a foto da pessoa, é mandar um WhatsApp para a pessoa, é curtir lá no Facebook, é mandar um alô para a pessoa, é ficar do lado da pessoa. Imagina os casais namorando, tá na hora de ir embora, mas não dá vontade de ir embora, o negócio é ficar junto o tempo todo, não é? Não dá essa vontade? E por que nós hoje não somos mais apaixonados por Cristo? O que está te impedindo de ser apaixonado por Cristo? Eu gosto muito de alguns textos do apóstolo Paulo que ele fala assim, 1 Coríntios 11:1 fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Meus irmãos, você só imita alguém quando você gosta muito desse alguém. Você não fala assim, sede meu imitador como eu sou de um bandido desse qualquer. Paulo fala assim, isso aqui é coragem, meus irmãos. Isso é homem de coragem e homem que sabe que está fazendo certo. Sede meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. Isso é paixão. Isso é paixão por Cristo. Lá em Atos 11:26, fala o seguinte, que lá em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Apesar da gente não é cristãos aqui, mas significa, na tradução, cristos pequenos. Os discípulos eram tão apaixonados com Cristo e faziam tanto igual a Cristo, que eram chamados de cristos pequenos. E hoje em dia ser chamado de cristão é balela, que não está valendo de nada. Porque até a Xuxa fala que é cristã, né? Tem um monte de gente falando que é cristão. Ser cristão, meus irmãos, é ser chamado de Cristo pequeno. Um pequenininho Jesus. Você está sendo chamado de Cristo pequeno? Você tem essa paixão que as pessoas olhem para você e falam assim, eu sou um Cristo pequeno? Será que corre no seu sangue essa paixão de viver nas coisas de Deus, na obra de Deus, de ler as coisas de Deus, de fazer as coisas, de cantar as coisas de Deus? Meus irmãos, eu tenho um problema sério com música. As pessoas de vez em quando me criticam. Você não conhece essa música? Eu falei, eu não conheço essa música, eu não escuto rádio. Eu não escuto outra coisa que não seja as músicas dos grupos cristãos que eu gosto, que eu acho que vão falar no meu coração. Eu não suporto outro tipo de música. Mas hoje em dia, os cristãos escutam qualquer coisa, inclusive a Anitta. Os seus ouvidos, meus irmãos, eles foram preparados para as coisas de Deus. A sua vida é de um Cristo pequeno. Mas por que você não tem paixão por esse ser maravilhoso que nós cantamos, que é lindo? O que está te impedindo? Por que não pega mais fogo quando você fala assim, eu vou à casa de Deus? Por que não pega mais fogo quando você fala assim, eu tenho que ler a Bíblia? O que falta ao seu coração para que pegue fogo em relação às coisas de Deus? Atos 19, a partir lá dos versos 25, 26, fala que, se você lembrar da história, eu já até preguei aqui sobre isso, que Paulo e Silas, eles foram presos injustamente, tomaram varadas no lombo, as costas estavam marcadas e ardidas, foram presos no tronco,
Mas por volta da meia-noite eles estavam louvando e orando a nosso Deus. Eles apanharam injustamente, eram cidadãos romanos, não poderia acontecer aquilo que aconteceu com eles, mas eles estavam presos e poderiam estar resmungando, xingando, murmurando, mas eles estavam cantando e louvando a Deus. Isso é paixão. É paixão, tal como a nossa irmã Tamara tem com o esposo Mateus. E ela diz para todo mundo, ele é o mais bonito do mundo. Isso, meus irmãos, é amor, é paixão. Não consegue viver sem o marido e o marido não consegue viver sem a esposa. Isso é amor. Isso tem que correr na minha veia e na sua em relação a Cristo. E isso não está existindo. Então esse é o primeiro inimigo. O segundo inimigo, a desculpa da falta de tempo. Essa desculpa nenhum de vocês pode ter mais não. E vou contar um negócio para vocês que vocês não sabem, viu? Quem tem celular aí, que tem rede social, na hora que você chegar lá no céu, você não pode falar para Deus assim, Deus, eu estava sem tempo. Eu vou falar assim, você não estava não. Porque tempo para olhar o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, o TikTok, e sei lá, mais um monte de trem que estão inventando aí, você tinha. Mas comigo você não tinha. Lá em Isaías 55, 6 fala assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocando enquanto está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Meus irmãos, depois dessa pandemia, depois de celular, ninguém pode falar que não tem tempo para buscar Deus. Porque tem um monte de gente aí que nem assistia Netflix e até instalou Netflix em casa para poder assistir as séries. Porque não pode sair, não pode ir para a rua, não pode passear, não pode ir para o shopping, não pode ver o vô, a avó, o tio, o parente, o irmão, sei mais do quem, tem que ficar em casa. E o que nós fizemos? Vamos ver Netflix. Até aumentamos os canais da Sky, né? Antes era só Sky básica, agora até Sky maior para eu ter HBO, Telecine, mas não sei o que, não é assim? Ou será que isso só está acontecendo comigo e não está acontecendo com vocês? Depois de pandemia, depois de celulares, redes sociais, meu irmão, ninguém pode chegar para Deus e falar assim, eu não tinha tempo. Em Efésios 5, 15 a 16 fala assim que nós devemos observar como nós andamos. Nós temos que andar como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Meus irmãos, a Bíblia é atual demais. Os dias são maus. Tem dias piores que esses nossos que nós estamos vivendo? E aí, o sábio Deus instruiu o nosso querido apóstolo a escrever o seguinte, olha, aprenda a remir o tempo. Sabe o que é remir o tempo, meus irmãos? Eu coloquei aqui, resgatar. É ter poder sobre o tempo. Você tem 24 horas. É saber o que fazer e fazer bem com esse tempo de 24 horas que nós temos. Todos nós temos 24 horas para viver. E muitas vezes a gente está deixando esse tempo correr solto para fazendo outras coisas e não nos achegando a Deus. Não buscando a Deus. Nós precisamos administrar o tempo. Mas meu dia é muito corrido. Mas na hora que o seu celular lá fala lá você corre para ver o que tem no WhatsApp. Na hora que dá um outro sonzinho lá, você já até sabe, é o Instagram, tem mensagem no Instagram para mim, alguém curtiu minha foto. Para esses que são casais mais novos, até o toque do celular do WhatsApp é diferente, para saber, o meu amor mandou mensagem para mim. Mas você tem um lembretezinho, um toquezinho específico lá no seu celular que fala assim, fulano, está na hora de ler a Bíblia. Meus irmãos, observem as filas de banco. De banco nem tanto, né? Mas observem as filas. Observe quem está esperando um ônibus.
como é que as pessoas estão? Vocês já observaram? Não é assim? Tem tempo para ver as suas redes sociais, mas está numa fila, mas não tem tempo para falar de Jesus, não tem tempo para pensar em Jesus, não tem tempo para de repente abrir o celular e ler um trecho da palavra de Deus. A Bíblia nos fala que eu tenho que pensar naquilo que é bom, naquilo que traz ganho, eu tenho que pensar nas coisas do alto. É isso que a Bíblia me orienta, não é pensar na sua rede social. Lá em Daniel 6,5, não sei se vocês lembram da história de Daniel, ele se destacava entre todos os líderes, os sátrapas, né, os sábios. E aí os caras falaram o seguinte: olha, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Meus irmãos, o cara era tão bom. É lógico que ele era pecador, ele não era perfeito, nunca foi perfeito, perfeito só Jesus. Mas aqueles homens sábios também sabiam que para poder derrubar Daniel, era buscando algo na lei de Deus. E ele orava todos os dias, de janela aberta, para sentir onde estava Jerusalém, 3 vezes ao dia. E nisso aí que os homens buscaram ele. Tentaram pegar, mandaram o rei fazer um decreto. O que aconteceu? Daniel sobressaiu, Deus cuidou de Daniel. Mas os caras, os invejosos, morreram. O rei jogou Daniel nas covas dos leões, porque ele tinha feito uma lei e não podia voltar atrás. Mas depois mandou matar esses caras todos. Mas Daniel não abriu mão do Deus que ele amava. Ele gastava tempo, não gastava, né? Usava bem o seu tempo com Deus. Então nós já vimos 2 desculpas, 2 inimigos. O terceiro, procrastinação. Que palavra grande é essa? Traduzindo, empurrar com a barriga, deixar para fazer amanhã o que pode fazer hoje. Sabia que se você deixar de fazer o bem que você pode fazer hoje, é pecado? Tiago 4,17 fala o seguinte: se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ah, Deus, eu não vou ler a Bíblia hoje não, tão friozinho, deixa eu entrar debaixo da coberta. Ah, Deus, hoje eu vou no culto não, porque eu dormi meio tarde. Ah, Deus, vai passar jogo, sei lá de quem, 7 horas, o culto começa às 7h30. É só hoje, aqui é final. Meus irmãos, as coisas de Deus têm que vir em primeiro lugar na sua vida. Nós até cantamos, né? Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas, meus irmãos. Só que muitas vezes eu e você estamos empurrando com a barriga, estamos deixando de fazer as coisas de Deus para fazer um monte de outras coisas que não são importantes e que não vão te trazer paz, salvação, ganhos de alma. O que você faz com suas 24 horas? Você tem empurrado demais com a barriga as coisas de Deus? Ah, não. Esse ano é 2020, um ano está feio, não vou começar a ler a Bíblia esse ano não. Eu não vou perguntar aqui, meus irmãos, podem ficar tranquilos, quantas vezes vocês já leram a Bíblia toda. Mas eu vou dizer uma coisa: como cristão você deve conhecer a palavra de Deus. Deve ler a Bíblia. Preferencialmente toda. Não ler por ler, é para conhecer a palavra do Senhor. Eu vou trazer daqui a pouco algumas estatísticas muito interessantes em relação à leitura da palavra. Mas você está empurrando com a barriga as coisas de Deus? Como é que está? Quais são as prioridades que estão sobrepondo
o seu relacionamento com Deus. Adiantando aqui, meus irmãos, o quarto inimigo, falta de conhecimento da vontade de Deus. Você conhece a vontade de Deus para você? Você sabe o que Deus tem traçado para você? Quantos casamentos, meus irmãos, não dão certo, sabe por quê? Porque as pessoas abriram mão daquilo que estava escrito na palavra do Senhor. Sabia que a Bíblia fala, não se coloque em julgo desigual? Alguns negócios não vão à frente porque é julgo desigual também. Um crente e um não crente. Muitos negócios, principalmente em Brasil, de corrupção, só prospera com trapaça, com jeitinho. E você, cristão, vai se colocar em julgo desigual? A palavra de Deus está te dizendo. Aí você quebra a cara e fala, Deus, o Senhor deixou. Não, Deus não é que Deus deixou. Você desconhece a palavra de Deus. Muitos dos nossos problemas poderiam nem existir se você conhecesse a palavra de Deus. Ou muitas vezes você conhece a palavra de Deus, mas você não aplica a palavra de Deus. Romanos 12, 2 fala o seguinte: a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita. Isso aí vocês conhecem. Todo mundo sabe Romanos 12, 1 e 2. Todos nós sabemos de cor. E lá no finalzinho, no versículo 2, fala, olha, a vontade de Deus, ela é boa. Meus irmãos, só dessa palavrinha, ela é boa, já seria suficiente para mim e para você. Mas traz mais, agradável. Olha que coisa gostosa. Perfeita. Não tem erro, meus irmãos. Eu e você erramos. Somos humanos fracassados sem Jesus. Mas a palavra de Deus, ela é perfeita. Olha só, Isaías 1,9 fala assim, se você quiser, ou se quiserdes, e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isso não é teologia da prosperidade, meus irmãos. Mas significa que se você ouvir a Deus, se você entregar o seu caminho a Deus, se você seguir a palavra de Deus, os seus caminhos serão melhores que de repente estão sendo hoje. O seu namoro, o seu casamento pode ser melhor, ou poderia ser melhor, se você conhecesse a vontade de Deus. Lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, no seu relacionamento com seus amigos, no seu relacionamento com os seus pais, no seu relacionamento com os seus filhos. Lá fala assim, filhos, obedecer a vossos pais. Simples. Básico. Filhos, obedecer a vossos pais. Mas fala assim, pais, olha, não fique irritando os vossos filhos também não. Tem mais, fala assim, marido, olha só, meus irmãos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Qual foi o tipo de amor de Cristo para a igreja? Cristo entregou a sua vida pela igreja. Ele falou assim, a igreja é minha noiva, é minha amada, eu dou a minha vida por ela. É assim, maridos, que vocês têm que amar a esposa de vocês. É dando a sua vida por ela. É assim que vocês estão amando a esposa de vocês? Está vendo como é simples a palavra de Deus? A gente tem que conhecer a palavra de Deus. E um desses inimigos com relacionamento, que são inimigos do nosso relacionamento com Deus, é a gente não conhecer a palavra de Deus. Mas não para nos maridos não, minhas irmãs. Nem falar assim, esposas, vocês têm que honrar o marido de vocês, respeitar o marido de vocês. Sede submissas ao marido de vocês. Mas ser submissas, a gente tem que entender a submissão, não é? Não é ser pano de chão. Está vendo que isso é conhecer a palavra de Deus, meus irmãos? Como que o relacionamento entre marido e mulher muda?
O relacionamento entre pais e filhos mudam. Conhecereis a verdade. E o que vai acontecer, meus irmãos? A verdade vai nos libertar. E muitas vezes a gente está preso num monte de coisa, porque a gente não conhece a verdade. A gente anda com esse livro na mão. Agora a gente anda com esse livro no celular. Mas a gente não conhece o livro. A gente não conhece a vontade de quem mandou escrever esse livro. Esse livro é conhecido por mim e por você como a palavra de Deus. Quem escreveu a Bíblia? Homens santos, inspirados por Deus. Inspirado significa que o Espírito Santo, meus irmãos, soprou para esses homens santos escreverem a palavra de Deus. Não foi coisa da cabeça de Paulo, não foi coisa da cabeça de João, de Marcos, e sei lá mais, outro que você pode pensar. Foi o Espírito Santo que disse para esses homens escrever o que tinha que ser escrito, o que está aqui e que é atual. Então, um dos inimigos, nosso quarto inimigo, é falta de conhecimento da vontade de Deus. E o quinto, para a gente não prolongar muito, a falta de uma vida com uma busca diária por Deus. Falta de uma vida com uma busca diária por Deus. Eu tenho que buscar Deus todos os dias. Eu tenho que buscar Deus toda hora. Eu tenho que buscar Deus todo instante. A Bíblia me fala que eu tenho que pensar nas coisas do alto, naquilo que é bom, naquilo que é proveitoso, naquilo que me traz a vida eterna. É isso que eu tenho que pensar. É isso que vale a pena. Eu preciso me relacionar com Deus. Se o marido não relaciona com a mulher, o casamento vai para a água abaixo, não é assim? Se pai não relaciona com o filho, o que acontece? A relação vai por água abaixo. Meus irmãos, essa pandemia demonstrou tanta coisa, trouxe tanta porcariada. Os pais não estão aguentando os filhos dentro de casa. Porque o menino acorda, aí já dá banho no menino, já arruma o menino e manda para a escola. Aí da escola vai para o inglês, do inglês é futebol, do futebol vai para a luta, da luta não é para quê? Aí o menino chega em casa às 7 horas da noite, aí o pai também chega em casa às 7 horas da noite. Aí janta, o menino está cansado, dá banho no menino, todo mundo dorme. Aí, quer dizer, o menino dorme, o pai e a mãe, o que vão fazer? Vão para o celular. O pai no celular dele, a mãe no celular dele. Só que agora a pandemia chegou e aí a criança não vai mais para a escola. A criança não vai mais para o judô. A criança não vai mais para o futebol, está dentro de casa. A mãe não sai para trabalhar, o pai não está trabalhando, está todo mundo de home office. E aí a família não se suporta, não consegue conversar, não consegue se relacionar, porque o relacionamento já acabou há muito tempo. E se eu não tenho uma busca diária por Deus, o meu relacionamento com Deus vai por água abaixo, ou já está em água abaixo, está lá no canto do esgoto há muito tempo. Eu preciso me relacionar com esse ser maravilhoso, lindo, poderoso, soberano, que fez você do jeito que você é e tem cuidado de você. Eu preciso ter amizade com esse ser maravilhoso, com esse Deus. Eu preciso mergulhar nesse livro aqui. Eu preciso ter prazer em falar com esse Deus. Eu preciso me divertir nos braços de Deus. Eu preciso chegar num lugar e falar assim: Deus, eu estou aflito do meu coração, senta aqui do meu lado e me ajuda. Mas é o que nós fazemos? Nós corremos para o psicólogo, para o psiquiatra, falar assim: se eu me dá 3 litros de Rivotril, 4 de sei lá mais o quê, e aí a gente dorme bem. A sociedade está assim, meus irmãos. Não estou dizendo quem precisa tomar isso, meus irmãos. Não me entendam mal. É evidente que tem casos que precisa disso, né? Mas eu queria ler um outro salmo com vocês. Não precisem abrir a Bíblia, mas eu queria, pegando o gancho nisso aqui que eu falei, a Bíblia fala assim, em Salmos 4, versículo 8: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Isso é Deus, meus irmãos.
Deus é Ele que me faz dormir seguro, não é o meu cadeado, não é a minha porta de 10 metros, não é o policial, é Deus. É Deus que eu preciso me relacionar. Se aquilo que eu falei um pouquinho antes, se eu não conheço a vontade de Deus, e a vontade de Deus está dizendo que eu posso dormir, pegar logo em sono, porque Ele me faz repousar seguro, eu vou ficar desesperado, eu vou ficar ansioso, vou ficar pensando o que vai me acontecer amanhã. Talvez amanhã você nem acorde, nem eu. Talvez daqui 10 minutos o céu se abra e Jesus vem buscar a gente. E aí? O que você tem preparado? Eu posso amanhecer morto amanhã, meus irmãos. Então eu não sei, eu não posso ficar sofrendo com o que vai me acontecer amanhã. Eu não sei o que vai me acontecer amanhã. É lógico que a gente não pode ser desleixado em planejar, em buscar algumas coisas, meus irmãos. Mas eu também não posso sofrer por isso, porque se Deus não quiser, não acontece. Então eu preciso me relacionar, eu preciso ter uma vida diária, de busca diária desse Deus. Eu preciso me alimentar todo dia desse Deus. Meus irmãos, uma pergunta aqui. Quem de vocês não almoçou essa semana? De segunda até hoje. Quem não almoçou? Levanta a mão. Não almoçou nenhum dos dias. Muito bem, todos almoçaram. Glória a Deus. Meus irmãos, se vocês não tivessem almoçado a semana inteira, de repente estariam desmaiando no banco de fome. Não tem um velho ditado que diz que angu de um dia só não engorda cachorro? Dá um anguzinho só hoje para o seu cachorro e vê se ele engorda. Hoje o que a gente mais vê são esses cachorrinhos de madame, gatinho, que fica dentro das casas aí, que não conhece nem a rua, gordo, obesos, que só fica no colo e come, no colo e come, come e colo. Você enfia ração no bicho, enfia comida no bicho, e o bicho está lá, só vira bola, né? Tem uns bichos aí que é mais gordo que a gente. Não dá comida para o bicho para você ver. Vai querer um cachorrão bonito, forte. Você não vai dar comida para o cachorro? Seu cachorrinho? A gente está dando até demais, né? É da mesma forma, se eu não busco Deus, se eu não tenho essa busca diária por Deus, meus irmãos, espiritualmente eu vou virar uma caveira. Eu vou ficar magro. Eu vou desmaiar. Eu vou morrer espiritualmente, porque quem não come morre. E aí, o pecado bate a porta. Quanto mais longe de Deus, mais perto do pecado. Quanto mais longe de Deus, mais eu corro para os braços do diabo. Não adianta, meus irmãos, uma certa pessoa que dizia isso para mim. Não adianta ficar a semana inteira nos braços do diabo e correr para os braços de Deus só na igreja. Angu de um dia só não engorda cachorro. Ou Bíblia de um dia só não engorda crente. Em Oséias 6, meus irmãos, versículo 3, fala: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Em 1 Pedro 2,2, deixa eu achar aqui, fala o seguinte: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Meus irmãos, quem já viu? Todo mundo já viu uma criança com fome, né? Um bebezinho recém-nascido? O choro é violento, não é? Haja pulmão, né? Haja ouvido para escutar. Aí a mãe tem que dar um jeitinho, ou de dar mamadeira, ou de colocar os meninos no seio para mamar. Não é assim? Meus irmãos, aquilo é o que a criança mais quer. Ela deseja ardentemente. Enquanto ela não ganha o leite, ela berra, ela dá pirueta, ela grita. Mas ela quer o leite, ela quer a comida. E aí Pedro, traz essa ilustração fantástica para a gente. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual.
Será que a gente está desejando ardentemente essa vida de relacionamento, essa vida diária com Deus? Será? Vou contar uma história para vocês. Não é uma história, é um estudo. Esse estudo foi feito nos Estados Unidos com 40 mil pessoas. A idade dessas pessoas era de 8 a 80 anos. O foco desse estudo não era o que eles descobriram que se tornou o foco principal, mas era saber como que as pessoas estavam interagindo com a Bíblia. Todos eles cristãos. Como que eles estavam se relacionando, se interagindo com a palavra de Deus? Só que eles descobriram, né? Esse foco do estudo acabou virando outro. Porque é o seguinte, eles perceberam com as respostas que quando a gente lê a Bíblia uma vez por semana, ou quando a gente lê a Bíblia só aqui na igreja, quando o pastor manda ler a Bíblia, a alteração na vida espiritual é insignificante. Nada. Zero. Aí eles foram ver o resultado das pessoas que liam a Bíblia 2 vezes por semana. Zero. Significante. Ou pulou tão pouco que quase zero. Aí eles foram ver aquelas pessoas que se relacionavam com as Escrituras 3 vezes por semana. Sabe aquele morto que você chega com um choque, dá um choque, ele pula e o coração começa a bater? Aí eles falaram que a pesquisa foi mais ou menos isso. Deu um saltozinho, deu um negocinho. Mas aí veio a grande surpresa. Aquelas pessoas que relacionavam, que liam a Bíblia 4 vezes por semana. Porque quando eles começavam a analisar, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, aí eles acharam que 4 vezes ia dar um saltozinho assim. Não, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. O crescimento não foi linear, foi exponencial. O salto foi enorme. Eles ficaram assim, surpresos. 4 vezes, meu irmão, não é 7 não, 4 vezes lendo a Bíblia, se relacionando com Deus, 4 vezes, o salto foi exponencial. Foi fora do comum. E aí eles falaram o seguinte, olha, uma das coisas quando a gente está perguntando para as pessoas é que elas falam e abrem que elas estão insatisfeitas com o tempo que elas têm com Deus. E aí olha o resultado de algumas coisas. Olha que interessante. Quando deu esse salto, algo mudou radicalmente. O sentimento de solidão dessas pessoas caiu 30%. Em ler a Bíblia 4 vezes por semana, o sentimento de solidão caiu 30%. Os problemas com raiva caíram 32%. Amargura com relacionamentos, casamento, relacionamento com filhos, caiu 40%. Alcoolismo caiu 57%. Sentimento de estagnação espiritual caiu 60%. Contato com pornografia caiu 61%. Hábitos positivos, né? O compartilhamento da fé aumentou 200%. O discipulado aumentou 230%. 4 vezes de relacionamento diário com Deus. Aqui o estudo ele não entrou no detalhe de quanto tempo as pessoas gastavam ao dia com a palavra. Mas só disso, só de eu me relacionar 4 vezes por semana com Deus, um monte de coisa na vida daquelas pessoas foram resolvidas. Solidão, houve despertamento espiritual, relacionamento entre marido, mulher, pais e filhos. Meus irmãos, é a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz e que ela não volta vazia. Meus irmãos, esses são os 5 inimigos do relacionamento com Deus: a falta de paixão, a desculpa de tempo, procrastinação, a falta de conhecer a vontade de Deus e a falta de uma vida com uma busca diária por Deus. Eu não sei como está a sua vida, mas eu espero que isso aqui tenha te chamado a sua atenção. Espero que essa palavra tenha te aguçado
e que ela possa trazer ao seu coração um desejo de se relacionar mais com Deus. É desejo do meu coração que você vença cada um desses inimigos. Eu não sei qual desses inimigos tem te incomodado, mas eu peço muito a Deus que Ele te ajude e me ajude também a vencermos esses inimigos, e que a cada dia a gente se relacione mais com esse Deus lindo, maravilhoso, que a gente cantou aqui, guria mesmo. Que seja esse Deus íntimo de você, que você seja íntimo de Deus, Criador, soberano, todo-poderoso. Ele está na porta batendo e quer ceiar com você. Amém? Que Deus possa abençoar vocês, que cada um de vocês tenha uma semana abençoada por Deus. Obrigado.